Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Prosa de Palhaço, mais uma. Hoje com a queridíssima Momô, a Mônica Malheiros, palhaça solenta. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Thiago Abad, eu sou um dos facilitadores da Ducovox, coordenador artístico dos Cirurgiões da Alegria. Boa noite, Michel. E boa noite a todos que estão aí com a gente. Juliane, boa noite, olá. Que legal que você está aí também. Eu hoje eu vou conversar com a Mônica. Já nós trabalhamos bastante tempo juntos, vários trabalhos. Michel, tem que lavar louça, é assim a vida. Pandemia é assim, cara. Na vida é assim, né? Uma pessoa tem que ajudar a outra. É assim que a gente se vira. E as prosas vão até o fim de setembro, tá bom? Então fica ligado aí, tem mais uma galera incrível pra gente conversar. A Momô entrou aqui. Espera aí que eu vou convidá-la lá. Opa, vamos lá. Muito bem. Gabi tá aí também, a Nina. Legal, gente. Boa noite. Conectando, Isso. conectando, conectando. Eba! Ei! Ah, Nina e Benjamin estão aí! Pois é, esse é o público que não podia faltar, né? Ah, que delícia! Eu pensei que Momô, ia repetir. muito obrigado de você estar aí. Obrigada, querido. Obrigada pelo convite. Você é uma alegria estar aqui. E eu ia falar Nossa, que eu pensei em ter aqui uma cerveja, uma pipoca, porque você com esse fundinho xadrez aí ainda por cima. seria a combinação perfeita. Sim, sim, E, pô, sim. sou muito feliz em falar com você. A gente já, puta, quantas histórias, né, Momô? Já fizemos Quan- tanta coisa por aí, né? Quantas histórias, Ti, quantas Pelo histórias. Brasil ainda. Espetacular, Aham. né? A Pelo Nina tá aí Brasil. também. A gente rodou bastante, né? Nossa, incrível, cada A gente história. rodou Dá para ficar um dia bastante. inteiro. É, muitas e E, muitas. enfim, obrigado de você estar aqui comigo. Estou muito feliz disso. Eu que agradeço o E convite, é um prazer enorme estar aqui mesmo. legal. Ainda mais com essa gente aí que está assistindo. Ai, gente, vocês sabem que eu sou tímida, tá? Ai, ai, mas vamos lá. A Solenta vai baixar aí, tudo se resolve. É. Você já viu que o óculos a gente já compartilha, né? Ela já tá já tá se coçando no meu corpo. Momo, Ai, então eu vou ai, começar querido. como toda pergunta que eu faço para os artistas que eu estou conversando. É Uhum. como você chegou na arte? Você já era uma pessoa que já veio da arte? Como é que você foi parar na linguagem do palhaço? Então, falar um pouco dessa trajetória, assim. Você já era da arte? Você já fazia isso na vida? Eu era do teatro, né? Quando o palhaço apareceu na minha vida, eu era do teatro. Acho que eu sempre tive essa ligação com a arte cênica. Acho que desde criancinha, né? Aquela coisa, desde criancinha, com os irmãos, a gente montava espetáculo, chamava a família, fazia limonada. A gente se inspirava muito no Chaplin, assim, então eu, o meu irmão Ivan, que a gente chama de Guga, e a Patrícia, a gente fazia umas, como fala assim, imitava mesmo, assim, pegava uma cena, ele era sempre o Chaplin, para mim sobrava ser o garçom, o ladrão, uma coisa assim, né? Então é uma coisa que assim sempre teve na minha vida a coisa dessa arte e principalmente da transformação, porque na escola também, sempre que abria uma brecha, precisa apresentar um trabalho, pode ser de uma forma diferente. Eu sempre fazia uma adaptação para uma linguagem cênica, assim, então na escola, na faculdade. E aí, quando eu terminei a faculdade, quer dizer, antes de terminar, eu já sabia que eu não queria seguir, né, com ser psicologia. E a Tatiana é minha irmã. E quando ela Uhum. tinha 5 anos, cinco, Tati, ou três ou cinco, não, eu tinha 15, ela tinha 3. Foi a primeira vez que eu me vesti de palhaça. Foi a primeira vez que eu me vesti de palhaça. E eu aparecia para ela e ela acreditava que eu era uma outra pessoa, que não era eu mesma. E Que quando ela, sensacional.
Quando ela começou a desconfiar, porque aí eu tinha que dar altos truques, me trocar correndo, e era uma maquiagem super tosca, assim, que eu passava talco branco na cara. Mas uma É. criancinha de 3 anos, né, Tati? Eu te enganei bastante. É, então, quando ela começou a desconfiar, eu parei de aparecer. Parei de aparecer, e aí ficou-se o palhaço Pompolho, chamava, nunca mais apareceu pra Tati. Então, essa foi a Pompolho. minha primeira aparição. Mas aí, tchum, É. tchum, tchum, né, fazendo toda a trajetória, que daí eu fui fazer faculdade de psicologia, porque lá no interior, morava em Marília, né? Sou do interior. Lá em Marília não tinha, assim como eu segui com alguma coisa artística, né? Então eu fui fazer psicologia, mas no meio do curso da psicologia, assim, eu gostei do curso, gostava, e acho que a psicologia eu uso até hoje, né? Mas ali eu já entendi que eu não queria seguir com a psicologia nos moldes que ela era apresentada, né? Ali, para ser clínica ou profissional da área de RH, era isso, né? Escola, clínica e RH. Uhum. Aí o que aconteceu foi que eu decidi que eu não ia ser, né, e psicóloga, e comecei a me interessar pela arte como uma forma de profilaxia para não adoecimento. Então, era essa a minha hipótese ali juvenil. E a outra que o humor era facilitador da aprendizagem, né? Porque os professores que colocavam uma pitada de humor, a gente aprendia mais, a aprendizagem era mais leve. Então eu saí dali com essa coisa, é arte terapia, arte educação, e vim dar costados aqui na cidade grande. Aí que teve uma trajetória de teatro, que eu fiz parte daquele CPT lá do Antunes Filho, o CPTzinho, tem uma parte aí que eu vou cortar, tá? Que não é muito interessante. Mas assim, eu fiquei com essa coisa de estar no teatro, não só como cena, mas também com essa parte mais da educação, sabe? Como é que eu ia. Fui assim, sempre muito buscando essas coisas. Então, quando eu conheci o palhaço, eu estava num espetáculo de teatro, assim, que aí já conto, já. Foi muito Mas legal ver você, algumas. no Pode falar. espetáculo, você já fazia o palhaço? Não. Era Não, um não. espetáculo de outra coisa. Era um espetáculo dirigido pela Silvia Leblon, isso que eu ia falar agora, que foi muito legal ter assistido algumas das lives, né? Pessoas que fizeram, fazem parte da minha história, né? E a Silvia é uma grande mestra, querida, amada. E ela era diretora desse espetáculo, que era Bruxa Zelda e os 80 Docinhos, da Eva Furnari, uma adaptação. E eu que tinha conhecido a Silvia num outro espetáculo e já tinha falado para a Silvia, meu negócio não é teatro, palco, não quero, né? Então ela já sabia isso. Então quando ela foi me chamar para a peça, ela já chegou, não, Moniquinha, ela me chama de Moniquinha, é um pessoal que quer trabalhar com educação, é uma coisa mais escola, vamos lá para conhecer. E foi por isso que eu fui para fazer parte desse espetáculo, né? E aí, durante o processo de ensaio, foi que ela já tinha contato com o Lume, né, da Unicamp, que foi onde ela se iniciou e nos iniciou no palhaço, né? E ela, durante os ensaios, ela falou: Poxa, e se a gente colocasse palhaços para trocar o cenário da peça, né? E aí ninguém era palhaço, e ia ter o retiro de palhaço, que foi que eu brinquei, né, quando ela fez, né, que a gente está fazendo 25 anos, né, a Espirulina fez em julho, a Espirulina e o Olímpio fizeram em julho, e eu estou fazendo agora em setembro, 20 anos desse retiro, 25 anos desse retiro. É... e aí foi mágico, né? A primeira vez que eu nem tinha ido ainda para o retiro, num ensaio ela fez a gente colocar o nariz e aí foi assim, uma catástrofe, né? Bruf, 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 assim. Mudou a minha vida. Porque no teatro eu não suportava muito essa coisa da não relação, quando você vai contar uma história e você não tem relação com o público, né? E aí o palhaço abriu o mundo para mim, né? Fora isso, a improvisação também. As poucas coisas que eu fazia de teatro,
Eu acho que para as pessoas era um pouco difícil contracenar comigo, porque eu ia colocando cacos, um pouco porque acho que às vezes eu esquecia texto, mas porque eu ia criando durante. Então eu era péssima atriz, péssima, péssima. Então o palhaço foi um pouco a minha salvação, porque ele dá essa liberdade, né? Essa E você liberdade teve. maravilhosa que é de você tá ali, né? Aquilo que um olhar às vezes te faz falar alguma coisa, né? E num texto que você tá ali, né, com as outras, a pessoa que está contracenando com você está esperando, né, que você fale aquele É. texto, e aí de repente, putz, virou outra coisa, né? E eu me divertia, mas as pessoas não, né? Quem estava contracenando, nem tanto. Um E você pouco teve, isso. você teve um start bem louco, né? Porque você estava com a Silvia Leblon, Cláudio Tebas, você viu, você estava no mesmo retiro do Márcio Libarque. Quem assistiu a live lembra da história. Eu Sim, ainda não consegui publicar ela aí, mas enfim. Tinha uma galera boa vi pra o caramba nessa nascimento do época. Cuticute. Vi o nascimento do Cuticute, é. Tinha o pessoal bem, né? O pessoal do Teatro de Anônimo também. Eles, como a gente, né? Nós éramos também um grupo que metade fez o retiro de julho e a outra metade o de setembro. Acho que o deles foi a mesma coisa. Então, comigo fez o Márcio e a Regina, Delatinha, querida, queridíssima, assim. E o retiro foi muito, muito especial, né? Acho que a Silvia contou um pouco, né? Que a gente acordava, sei lá, às 5 da manhã e ia até 10 da noite, respirando palhaço, assim. Foi maravilhoso, maravilhoso. E a gente chorava e ria e se desesperava. E o Lume, nessa época, ainda trabalhava com exaustão. Não sei se eles ainda trabalham, né? Mas exaustão, assim, no nível de que a gente quase não conseguia levantar no dia seguinte, assim, de dor no corpo. Eu, pelo menos, né? Que não era assim tão malhada, né? Que nem o pessoal. Então, mas foi lindo o processo, foi muito, muito legal. E depois disso, você foi ser produtora cultural ou não? Isso já é um salto. Não, é quase isso mesmo, porque aí tava, né, difícil essa questão de palhaço, e aí eu tava com umas dívidas, aí eu fiz um concurso público e fui ser produtora cultural no Memorial da América Latina. Eu brinco que foram os 3 piores anos da minha vida, assim, aquilo lá, nossa senhora, horror, horror total em todos os níveis, mas foi uma época boa, por outro lado, porque assim me deu uma estabilidade e que nessa época era a época das saídas no parque que a Silvia promovia, né? Tem Uhum. palhaço no parque. Então eu participava de todas, assim, fizemos registros lindos, assim, foi muito, muito, muito legal. Então eu pude, com esse resguardo, ficar livre para experimentar, né? O que quer que fosse. E também aluguei uma sala num consultório de amigos, tenho amigos psicanalistas, psicólogos, aluguei uma sala lá que eu escrevi na porta lá, quarto de brincar. Eles até adoravam a minha sala, porque lá tinha almofadas coloridas, discos de vinil, vitrola, brinquedos de todos os tipos. E eu ia para lá brincar, assim, eu ia para lá explorar elementos. O meu processo de criação como palhaço é muito material, sabe? Eu gosto de pegar as coisas e aí, de repente, isso está fazendo parte ou do meu figurino, ou de alguma cena, né, que eu faço. Então foi um pedaço muito, muito legal. E foi quando eu comecei os trabalhos em sala, né? Porque aí um amigo meu, psicólogo, que trabalhava na época, eu acho que ele denominava, como é que é? Psicologia relacional, trabalhava com terapia de Uhum. família. E aí ele perguntando o que eu fazia, mas como assim, palhaço, né? Porque a gente, né, ainda estava naquela época de falar, sou palhaça, você anima festa, né? Ainda estava nessa época, né? Que hoje ainda você trabalha em hospital, hoje já, né, Teve expandiu mais até. uma categoria, né? É,
E aí ele quis saber o que eu fazia e eu falei dessa coisa da característica do palhaço que acontece na relação, né? Da relação com o outro. E aí ele falou, nossa, tem tudo a ver, né, com o trabalho aqui, né, trabalhar com o contexto, né, com esse contexto que a gente está inserido, né. E, e aí foi que a gente começou um trabalho também que foi muito, muito legal. Eu lembro uma vez que eu fui fazer, acho que um dos primeiros até, era um palestrante, não, a pessoa que foi dar lá o seminário, era um italiano e era um curso sobre os estranhos da família. E aí, muito, muito, muito legal, sabe? Assim, porque ainda estava numa época, isso é que eu te contei lá, porque durante os primeiros 5 anos eu não falei como palhaço, né? Eu era completamente muda, assim, só alguns barulhos, né? E entrar numa sala, né, nesse aqui eu ainda não falava, sabe? Só assim com a presença e com os meus brinquedos e com uma relação e com alguns grunhidos e de ver a reação, né? Que eu falo que eu acho que hoje eu sinto ter perdido um pouco essa capacidade de fazer rir e chorar ao mesmo tempo, que eu acho uma das coisas mais de interesa mesmo, né? E hoje eu não sei, acho que eu perdi um pouquinho, não sei. Mas eu sinto um pouco de falta disso, sabe? De você chegar nesse ambiente que é o de estar trazendo memórias, avivando coisas ali, né? E que isso permite uma variedade de sentimentos mesmo e sensações, né? É, E depois fui começando, como eu, né, ia jogada numa sala com pessoas, porque aí já começaram os círculos, né? Então era círculo, aí já era roda, então já era uma interação mais pessoal, assim. Aí foi aí que eu fui começando a falar. E aí fui começando a falar, e aí, né, essa coisa que a gente sabe, né, que o palhaço tem esse poder da síntese de um momento, né, de dar voz para coisa que tá todo mundo ali querendo falar, mas ninguém tem coragem, né? Então foi também uns trabalhos muito, muito, muito legais que acho que foi a gênese de coisas que depois foram vindos dos trabalhos que eu fiz tanto com o Cláudio quanto com a minha querida parceira maravilhosa Nina que está aí, né? É, Foi um pouco esse o caminho. Eu acho muito legal essa questão que, eu vou falar um pouco de você e da Nina, que eu conheço mais, né? Uhum, Mas de colocar o palhaço nessa relação sutil, né, de potência humana mesmo, de conexão, onde às vezes a pessoa está com um problema e uma tradução, uma brincadeira faz. Eu lembro muito da Rede Ubuntu quando eu falo disso. Aqui a uhum. Reba, a Fê, a Zaida e tal. Tem um pessoal aqui que me Queridas, fez resgatar umas memórias. Mas de ver sim. vocês entrarem no rua e de repente está todo mundo numa situação complicada e fala, nossa, eu não sei como é que eu faço isso está ficando difícil. Uma tradução, uma brincadeira, uma bobeira, às vezes uma frase, parece que te Uhum, abria, explodia uma bomba lá dentro, puff, e abria um monte de possibilidades, assim. uhum. Então, o palhaço nesse lugar também, né, de fazer, promover uma reflexão, de fazer uma pessoa destravar um pensamento, é muito louco, né? A linguagem do palhaço é muito rica e ela pode estar em todos os lugares, né, Ti? E esse lugar mesmo, né, especial, que é da Rede Ubuntu aí que você está citando, que é das pessoas, né, tentando se entender na vida com o seu propósito, né, com o que é, como que vão, né, sobreviver nesse mundão a partir dos seus talentos, né, e das suas crenças. Colocar a linguagem a serviço disso, né, é realmente, foi um presente pra gente, assim, muito, muito, muito bom. E isso tem a ver meio que com a sua formação de palhaço, né? Que logo você já foi para esse espaço do brincar e pelo que você contou, que a gente já conversou, a respeito do seu trabalho inicial ali com o Tebas e com a Melissa, eu queria que você falasse um pouquinho como era o trio Los Ah, Patos, que, sim, pô, sim, várias aham. histórias muito legais, né?
foram eles que me resgataram do Memorial da América Latina. Foi por ali que eu fui saindo aos poucos, né? Porque aí eles vieram com uma proposta de um trabalho para o SESC, eu não me lembro, que acho que foi o início do trabalho do Los Patos, que acho que teve até outro Palhaços d'Água. A gente deu um monte de nomes antes, que eram os nós três, a Melissa, o Cláudio e o Celso Gelman, que é um clarinetista. E a gente fez vários trabalhos no SESC. E depois a gente chamou a Juliana Jardim, nossa querida também amiga, quer dizer, nessa época eu nem conhecia ela. Ela também tinha feito retiro, assim, do Lume, mas ela não é palhaça, ela não se chama de palhaça, apesar dela ter feito retiro, eu achar que ela é palhaça. Ela Ela é fala que não. incrível, né? É, a gente chamou ela para dirigir um espetáculo que a gente queria fazer baseado nos charlatões de rua, né? Um espetáculo que chamou Charlatolices. E aí a gente foi para a rua fazer pesquisa. E a história que eu te contei, que eu acho que é uma das histórias muito marcantes, foi quando a gente foi para a Praça da Sé, né? A Solenta lia botões, então eu tinha vários botões, botões de todos os tipos, em caixinhas, em umas tabuinhas de roupa, umas coisinhas em miniatura. A Melissa, numa das leituras, eu acho que ela fez uma bola, uma boneca que ficava numa bola de cristal que ela ia girando e a boneca ia falando. Na outra, depois no espetáculo mesmo, ela lia disco vinil. Ela tinha uma vitrolinha e a pessoa escolhia o disco. E aí eram né, leituras palhacísticas, né, dessa coisa de ser vidente, né? E, e nessa pesquisa que a gente foi lá na Sé, né, a gente montou umas barracas super toscas, assim, e o Olímpio, o Cláudio, era o agenciador das duas videntes, né? E aí as pessoas perguntavam, quanto que tem que pagar? Ele falava, não paga nada, ou paga 10 centavos, elas não acertam nada mesmo. E fazia fila, e fazia fila, e as pessoas entravam, e a gente falava coisas, assim como é a mesma história, tia. Você olhar para a pessoa, é quase como você saber mais ou menos o que que ela está precisando ouvir, sei lá, que processos aconteciam. As pessoas saíam de lá maravilhadas, tipo, tinha gente que falava, nunca acertaram tanto sobre a minha vida, como, sabe, assim. E uma das histórias muito marcantes, né, que eu te contei foi de um morador de rua, assim, muito sofrido, com aqueles olhos trincados de cachaça e dor. Era, que eu falei também algumas coisas para ele, assim, muito, muito tocantes, assim, né, de falar o tanto que eu tô batendo na mão toda hora porque às vezes meu celular dá um apaga, espero que ele não apague. Ai, ai. Olha, a Ilha do Sul, que eu tava contando mesmo dessa pessoa, Do desse morador morador? de rua. E eu lembro que no final, depois de eu ter falado uma série de coisas assim muito tocantes para ele e peguei na mão dele e eu sempre dava o botão, o último botão que eu li, eu falava, sei lá, o botão era vermelho, eu falava, você está, eu sinto que você está, sei lá, com o coração todo quente, transbordando, sei lá, falava qualquer coisa que viesse no momento, né? E eu dava para a pessoa o botão. E aí, quando eu peguei a mão dele, pus o botão, né, e fechei para você lembrar disso tudo, aí ele começou a chorar. E aí eu vi aquele homem com aquelas mãos, né, toda fodida mesmo, né? Justo agora o De vez em Instagram quando só, resolve. Peraí, bem na hora que você hã? falou fudida, aquele, eu acho que o Instagram não gosta de falar palavrão. Bem na hora que você Pode falou ser. mão fudida, ele Com parou. a mão, com a mão. É... ele começou a chorar, né, assim, e eu acho que tem muito a ver com isso, né, uma pessoa de tá falando, tá me reconhecendo, tá me vendo e tá me tocando, né, pegar na mão dele, assim, com verdade, né, de tocar mesmo, e além dessas, a gente teve muitas histórias, assim, marcantes tanto no processo de pesquisa,
quanto nas próprias apresentações mesmo, que depois a gente fez em algumas praças, fizemos no Anhangabaú, no Bendito Calixto, lá no Largo Socorro, um monte de lugar assim, e sempre vinham os moradores de rua, e a gente ouvia coisas lindas assim deles. Foi muito, muito, muito rico. Eu tenho uma conclusão, nem sei se é uma conclusão, mas uma coisa que eu acho que quando a gente está à toa, o que que é à toa? Entregue para a relação, à toa assim, sem julgamento, sem pensar em nada, e deixa esse canal livre, eu acho que a gente entra em contato muito profundo com a pessoa que a gente está em relação, né? No hospital mesmo, às vezes saem umas coisas e falo, nossa, como é que eu falei isso? Em que momento me veio essa frase? E aí você vê que para a pessoa faz toda a diferença, né? Uhum, É uma frase, às vezes, que está na cabeça dela e você solta aquilo. exatamente. Então, Eu, essas leituras provavelmente tinham esse caráter, assim, né? De estar à uhum, toa, livre, navegando. é. Eu acho que isso tem muito a ver, né? Acho que, sei lá, deve ter a ver com um monte de coisa, mas o que me veio agora é com a presença mesmo, né? Uma presença total e verdadeira ali de frente para aquela pessoa. E eu vivi muito isso na outra história, né? Com os pacientes, né? Que eu ia visitar. Porque aí a enfermeira que me acompanhava, depois de várias, assim, várias coisas dessa, tipo, eu cantar a música do cantor preferido da pessoa, eu falar, mas nossa, depois que essa pescaria, eu falava coisas assim que a pessoa fazia assim, mas como você sabe disso? A enfermeira falava, perguntava até se, olha, Terezinha, querida, uma vez ela perguntou, você é assim, tipo um médium, né? Como que você... Eu acho que isso vem de uma abertura de canais mesmo. E acho que tem canais que são uns invisíveis, que estão por aí, né? Que a gente não enxerga. E outros que são de uma percepção mesmo de coisas que a pessoa está emitindo, né, Ti? E que se você está ali verdadeiramente, presentemente, é, aberto, né? É isso, essa troca que vai acontecendo mesmo, né? Muito, Bom, muito. e eu acho que esse é o gancho para a gente entrar num trabalho que você faz que eu acho lindo, absurdamente lindo, que é a visita domiciliar, assim. A Então, visita eu queria domiciliar. Aham. queria que você falasse como que isso começou, e aí aprofundasse depois, né? Tá. Bom, isso começou que eu, desde que eu comecei, né, um palhaço, eu pensava assim, eu quero ir para uma missão do Palhaço Sem Fronteiras, no Haiti, Kosovo, em qualquer lugar. Quero para o Palhaço Sem Fronteiras, né? E aí eu fui, não foi dando, né? Não foi dando. E eu fui trazendo cada vez para mais perto, assim. Então tá. Então o espetáculo de rua que a gente fazia era um pouco isso, né? Então e se fizesse um espetáculo itinerante para levar para as cidadezinhas, para os povoados que não têm acesso à cultura? E se eu fizesse uma coisa na periferia de São Paulo? E aí, até que um dia que eu te contei que eu fui jurada de um concurso de contação de histórias de idosos e numa determinada história lá que estava ouvindo, que era até baseada numa peça de teatro, o personagem era assim, era uma dor gigante de um cara que morava num apartamento, sei lá que cidade X, né? E aí eu falei, poxa, pronto, aqui pode ser que do meu lado tenha alguém com um sofrimento psíquico gigante, sofrimento, sei lá, de que outra ordem. Eu não preciso ir para o Haiti, né, para fazer esse trabalho. E foi aí que então eu tive essa ideia de ir para as casas, né, para os apartamentos. Antes disso, eu até comentei uma vez com vocês que eu já tinha pensado em fazer folia de palhaço em São Paulo. Como a Folia Uhum. de Reis, né? Também tem uma coisa itinerante nas casas, né? Mas sei lá, lembrei, volta para volta para cá. E aí aquela coisa, né? Quando você formula o seu desejo bem bonitinho, o universo
te traz a resposta. Antes, até uma amiga minha tinha me falado sobre. Ela fazia um trabalho de matriciamento em saúde mental. Ela falou: Ah, Mônica, no centro de São Paulo, você vai, num prédio, você vai ter trabalho para, sei lá, né, a vida inteira. É, mas veio pelas mãos, pelas asinhas da querida Nina e da Maria Júlia, que era enfermeira, era chefe do departamento de enfermagem do HU. E a Nina foi um dia lá conversar com ela sobre trabalhos que poderiam ser feitos lá no HU. E aí contou para ela dessa minha vontade. E aí Maria Júlia, queridíssima, falou: Ops, vem para cá que aqui a gente tem o PAD, que é o Programa de Assistência Domiciliar, que as equipes de saúde vão nas casas das pessoas. E aí foi que eu fui então fazer parte da equipe. Então, tanto eu fazia parte da reunião de equipe, chegava lá como palhaça, né? Nas primeiras vezes brincava, mas nas segundas eu já chegava com meu PowerPoint apresentando casos, né? Mostrando as fotos. É, quanto fazia as visitas, né? E as visitas né? Foi isso que eu dei essa palhinha aí, que eram coisas maravilhosas, eram coisas dessa intensidade, assim, sabe? Porque aí você entra no universo da pessoa, a casa da pessoa, os objetos da pessoa, o entorno da pessoa, e toda a história dela tá ali, né? Então, acho que por isso até que, né, era um acesso muito fácil a essas memórias que nem estavam ditas, assim. É, E aí foi bastante tempo que eu fiz, foram muitos pacientes, eu registrava num blog. O que mais que eu posso te contar disso? O que mais quer saber dessa parte? Não, eu queria saber, eu fiz acho que eu fiz visita domiciliar 2 vezes, mas foi por Uhum, indicação de grupos, tinha uma pessoa e eu fui visitar. Eu não sei se é a mesma coisa, assim, dessa questão, parece um pouco com o trabalho em hospital, assim, de você ter um cuidado de entrar na casa da pessoa, né, dessa fase da uhum, conquista. É uhum. meio que por aí, é isso? Mesmo que seja uma É indicação isso. que a pessoa fala, Aham. vai lá. E... Sim, sim. Agora, o que eu fazia? A primeira visita era surpresa. Então, assim, os parentes, né, o cuidador sabia que ia chegar uma palhaça, mas o próprio paciente não. Para eu poder. Não, na verdade, eu acho que nem a pessoa da. Agora eu não lembro se as pessoas, os cuidadores sabiam. Para que eu pudesse lidar ali naquele momento com a questão do preconceito, né? Porque até então, palhaço é coisa de criança, não vai vir uma palhaça fazer aqui, o que aqui, né? Porque a gente está falando disso de 13 anos atrás, né, tia? Um pouquinho. Hoje, eu acho que, né, cada vez mais o palhaço está se espalhando e ganhando espaços, né? Que era o nosso sonho aí, que vamos chegar na parte da parceria com a Nina, que é esse, né? O palhaço em cada lugar, né? Então a primeira visita era surpresa e a partir da segunda eu vinha com devoluções a partir daquilo que eu tinha apreendido da pessoa na primeira visita. Então eram devoluções desde trazia uma caneca com a foto da gente abraçado, alguma coisa assim, uma coisa material, física, até se a pessoa, sei lá, gostava do Roberto Carlos, eu vinha com o vinil do Roberto Carlos e aí a gente cantava junto. E personagens maravilhosos, tipo a Candinha, por exemplo. Eu falei em Roberto Carlos, lembrei de uma, Candinha maravilhosa, que aí, sabe, eu levava o clarinete, nessa época eu tava com o clarinete, né? Que eu não te falei, que eu passei por vários instrumentos, eu não toco nenhum, mas eu passei por vários. Nessa época eu tava no clarinete, eu sempre toquei duas, três, então eu tirava lá o comecinho, de areia branca nos pés. E aí, ou então a minha irmã Tatiana, querida, que uma vez fez a montagem da foto, assim, da Candinha com o Roberto Carlos entregando uma flor para ela. Então, na segunda visita, eu sempre levava um presente, assim, que era dessa ordem. Uma coisa física e uma, né, física material e uma recordação que eu puxava. Ou se a pessoa era descendente, sei lá, de português, veio da cidade tal, eu buscava a história. Então, sempre tinha... Era isso, a primeira visita, além de eu fazer esse primeiro contato, ele era também para essa recolha de material para depois trazer de volta.
numa coisa que até uma pessoa querida, Anaísa, que é minha mestra, chama de devolver a pessoa para ela mesma. É, que é uma coisa bem forte, assim, sabe? Muito, muito boa, muito boa. Faz muito bem pra gente. Quando me falta o que falar, você vê que eu falo qualquer coisa, eu falo, não sei como eu sigo com isso. Ah, Ai, mas ai. é muito louco, né? Uma bela frase. É. E vocês, sei lá, aí como é que você enxergou de repente esse tipo de trabalho? Porque, enfim, eu já trabalhei com você e com a Nina diversas vezes, alguns trabalhos mais bem grandes, outros menores, menores assim em quantidade de pessoa, né? Uhum, Mas essa relação sutil sempre está presente. Eu sempre vejo essa sutileza de relação em todos os trabalhos, né? uhum. Como que foi isso de você traduzir para o ambiente corporativo, que normalmente é visto como hostil, né? As pessoas têm essa coisa de falar, não, a organização é hostil, as pessoas não se relacionam bem. E Ai, como né, que vocês duas tudo. enxergaram essa oportunidade boa, né? Acho que a gente pode contar essa história sobre várias versões, né? Do lado da Nina, eu acho que tem que ela fez parte do meio corporativo e viu o quanto isso precisava, né? E aí ela pode contar, né, do lado, né, dela de publicitária, né? E para mim foi já vindo disso, né? Isso tem que estar em todo lugar e por que não nas empresas onde as pessoas sofrem tanto, né? É, e a linguagem do palhaço possibilita, puxa, tanta coisa, né? Porque é isso que você fala, a gente trabalhava desde coisas que eram só meras, viemos aqui para tornar o ambiente mais leve, quanto usar a linguagem do palhaço mesmo para trabalhar, né, questões de desenvolvimento das pessoas, né? De trabalhar né, os jogos, né, que tanto muito que a gente usava na rede Ubuntu, que é como a gente segue, né, também nas empresas, precisa trabalhar resiliência, precisa trabalhar criatividade, precisa trabalhar inovação, precisa trabalhar, né, e os jogos do Palhaços traz isso tudo, né, e, e é tudo, estamos trabalhando com pessoas, né? Então, eu mesmo, talvez lá no comecinho tenha tido um pouco de preconceito, mas a primeira vez que eu fui fazer um trabalho em empresa, acabou, são pessoas, né? E Em sofridas, resumo, em resumo, nós é tudo gente querendo ser amado para nós é sempre. tudo gente querendo ser amado para sempre. Você sabe que quase que eu pensei, e se você perguntasse como tudo começou, eu ia te falar assim, começou com a minha mãe me rejeitando começou dentro da barriga da minha mãe. Porque quando ela ficou grávida, ela não me queria. Hoje ela me quer, ela me ama, tá tudo resolvido entre a gente, tá? Sim. Mas começou ali, claro. Se ela não me queria, eu falei, o que eu faço para ser amada? Então, qual que é o melhor caminho? Né? Então, acho que o ser palhaço tem isso, né, muito forte, e todos nós temos, né, assim, e é isso. E Eu não sei, o Federal tá assistindo a live, eu não sei se ele botou umas bicicletinhas, porque por isso, mas me veio essa lembrança. A gente fez a inauguração da ciclofaixa da Paulista. sim, E sim, foi, sim, que puta, diversão. Aham, engraçadíssimo. que Meu, diversão. eu não. Foi um dos trabalhos mais divertidos, assim, andamos de É, bike em todas as ciclofaixas, né? E eu lembro do andamos, Federal aham. em uma das bicicletas. Nossa, que delícia, que delícia, que delícia lembrar disso. Bom demais, bom demais. Que E é é isso, legal né? ver É esse mudar a tipo. paisagem, né? O palhaço muda a paisagem, onde quer que ele esteja, né? Ele muda a paisagem e ele causa um impacto, né? E que às vezes até a princípio é negativo, mas se a gente tem essa presença de estar jogando com o outro e não jogando contra o outro, né? Todo mundo entra, todo mundo vem, né? Cada um, pode ser que cada um no seu tempo, mas todo mundo vem, né? E se abre para essa relação, né? Se ela é cuidadosa, se ela é amorosa, né? Nossa, que demais lembrar da Paulista, ciclofaixa, ciclovia, não, ciclofaixa naquela época. Naquela época Ciclofaixa, era é. Foi, ciclofaixa.
acho que a gente fez quase todas, né? Foi a Paulista, enfim, o do Vila Sim, Lobos, eu sim. lembro, enfim, Parque do Povo, um Parque do daqui Povo. perto do Ibirapuera também, sim. Foi demais, Ó, demais. Momo, tem uma Fala. pergunta bem Hum, simples de ser respondida. O Gabriel Pedras, ele hum, veio colocar uma pedras no seu sapato. Como se hum. tornar um palhaço, Momo? Você consegue responder essa pergunta assim? Como se tornar um palhaço? Uai, eu acho que o primeiro passo deve ser querer, né, Ti? Porque nós já somos todos palhaços, né? Então, para se tornar, você tem que querer e começar a experimentar. Eu acho que é experimentar. Para mim, acho que é isso. É Então, isso. querer e procurar estudar E linguagem, eu acho que é procurar isso, importante também, né? experimentar que eu falo é isso, é fazer oficina e aí ter mestres e aí vai, né? Por É. falar em ter mestres, quem você considera de mestre ou mestra de palhaço, assim, que ou mudou sua vida, ou te deu um empurrão, enfim, quem que você elegeria? Pode ser um nome, pode ser alguns, enfim. Então, eu acho que meio que é todo mundo. Então, é claro que primeiro eu tenho que citar é a Silvia, né? A Silvia Leblon é minha mestra maior, assim. É claro que eu estudei com muitos, tal, mas se você for falar quem que esteve presente e está presente até hoje e que é uma fonte de inspiração para mim é a Silvia. Mas é claro que eu aprendi com muitos, assim, e queridos e amados, né? Mas eu reconheço a Silvia como a minha mestra, até porque foi através dela que eu cheguei, né? Agora eu podia ir voltar atrás. Ah, como que eu conheci a Silvia? Ah, foi através do Fernando Sampaio. Ah, como que eu conheci o Fernando Sampaio, né? Sabe, você pode ir fazendo, né, a história, né, de como que você chegou nos lugares, mas quem foi que falou, ok, vamos colocar palhaços nessa peça, ok, vamos para o Lume, né? E que salvou minha vida, já que eu era uma péssima atriz. Mas tudo bem que eu não queria muito ser atriz. Ai, que Então, sensacional. é isso. Eu citei o trabalho da bicicleta, acabei não indo para frente com o assunto que tem essa questão de ser um trabalho, de repente como o da bicicleta, que é uma presença, trabalha com imagens, né, com uma relação maior, e tem também cenas pequenas, né, pequenas assim, de mais proximidade, como é num rua que acontecia, num grupo menor, né, de Uhum, interação sim. ali quase que tete a tete, como, sei lá, a cena da plantação. Uhum. Em todos esses trabalhos, assim, o que te motiva a estar com esse tipo de público? Não sei se dá para responder isso. Se a motivação ela tem a ver com esse contato humano, se ele tem a ver com uma busca É. artística, sabe? Nesse sentido. Sim, não, acho que o que me busca é estar em contato com as pessoas mesmo, assim, né? Acho que é estar em contato e brincar, sabe? É mais do que. Eu nunca me considerei artista, sabe? Depois de um tempo eu falei, tá bom, parece que é isso, sabe? Porque às vezes a palavra artista parece que distancia um pouco, né? Como hoje talvez não tenha mais isso, né? E talvez hoje eu até consiga reconhecer uma coisa que sim, é uma arte, mas eu sempre chamei a arte da relação, né? É, mas acima de tudo é brincar, sabe? É de estar junto de um jeito de brincadeira mesmo, né? Assim, de leveza e nesses trabalhos todos tem sempre também uma jornada de autoconhecimento, eu acho, né? Do meu autoconhecimento e de quanto eu posso estar ali jogando uma luzinha para o outro também se conhecer, né? Se autoconhecer. E dentro disso, acho que uma das coisas que a gente nem falou na nossa pré-conversa, que eu acho que é fundamental da minha história com a Nina, da Pop, eu acho que é o autôntico, sabe? É o curso de autenticidade também. Porque ele é isso. Como é que é a linguagem do palhaço, o estar do palhaço,
podendo ser vivenciado por pessoas que não querem ser palhaços, né? Porque nem o Gabriel acho que quer ser palhaço, né? Mas tem gente que não quer ser palhaço, mas que tem vontade de experimentar isso, né? Então, o curso que a gente fez foi um pouco meio lá o Edu Zeidenthal, né, que ficou falando, vocês precisam fazer, né, por de tanto trabalhar, ele veio que a gente trabalhava com a vulnerabilidade, né, vocês precisam fazer esse curso aí de vulnerabilidade e tal, foi que a gente então formatou o curso de autenticidade, né, que é exatamente essa questão da gente trabalhar a vulnerabilidade, a nossa autenticidade, né? Se permitindo ser tonto, né? Se permitindo errar, se permitindo não ser adequado, não ser perfeito, não ser o the best, né? Se permitindo ser o que se é, né? E com isso, com tontice, tontice total. Por falar, você falou da Nina algumas vezes, e quando você encontra uma dupla de palhaço, é uma coisa rica na vida. Uhum, sim. Eu acho que é um pouco da relação que eu tenho com Eliseu, por exemplo. Enfim, são encontros de vida, não tem como dizer de outra maneira, né? E Uhum. como que foi o seu encontro com a Nina? Foi sem querer? Vocês estavam na pista para negócio? Como que foi isso? A Nina estava nessa transição, né, dela, ela já tinha entendido que ela queria migrar para palhaçaria, para palhaçada, e aí ela veio atrás da gente, que na época eu ainda estava com o Cláudio, pelo Joca, e a gente, acho que começou assim, eu falei, não, vamos experimentar. Ela falou, mas eu não tenho experiência nenhuma. Não, mas você tá querendo. É isso que eu acabei de falar, né, pro Gabriel. Você quer? Você quer? Você vai. Entendeu? E era um pouco assim, né? A Nina já tinha feito vários cursos com o Márcio Balas, com o Ed e tal, mas ela estava ali ainda como uma pessoa, né? Nessa época, né, anterior, que está experimentando a linguagem, ela ainda não tinha, né? Até que ela falou, não, é isso que eu quero. Então, quando ela disse, é isso que eu quero, e a gente estava começando a se encontrar, eu falei, vamos nessa, né? E realmente, assim, eu tô agora fazendo outro curso que não tem nada a ver, mas pensando que aí depois eu falo do Jinshin Jutsu e é sobre astrologia e fala dos opostos complementares. Eu e a Nina, nós somos opostos complementares, assim. Então a sensação de estar, né, trabalhando com ela sempre foi muito boa, assim, de saber que ela vai dar conta de coisas que eu não dou, né? E isso tanto em cena quanto fora de cena, né? Então sempre foi uma parceria riquíssima, assim, riquíssima, que, nossa senhora, assim, gratíssima essa parceira de luz. Muito, muito bom. Muito bom. Eu Bom, respondi? eu Era isso sempre. que você tinha perguntado? Não, É. tá tudo certo. Eu tô adorando. E quanto que eu vou tirar no O, final? Eu vou tirar 9, 10? olha, não tem uma nota, eu posso escolher uma, se você quiser, mas eu não pensei em nenhuma. Olha, Ah, você mencionou, eu não gosto de falar essa palavra porque parece que eu estou zoando, mas eu não consigo falar, eu falo jiu-jitsu. Mas como, fala pra gente o nome do jiu-jitsu, uhum, como que, o que é e como que você está unindo, porque eu estou no grupinho que você uhum, criou, né? Que uhum, você divulga os vídeos. Eu acho mó barato a Solenta ensinando as coisas da uhum, arte, né? uhum. Sim, a arte. Mas a Gabi falou para eu te dar uma nota de 200. Olha, Gabi, se um dia Uau! eu tiver na vida é 200. porque eu tô voando, velho. Essa nós Ai, nunca Gabi. vamos ver. Ai, 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 é isso. Então vamos É, para os tá. jiu-jitsus. Jin Jutsu. Jin Jutsu. Eu Jutsu. tenho um vídeo que eu explico isso. Você vê lá, eu não, né? Sou lenta. Bom, é uma arte japonesa de harmonização dos fluxos vitais. Foi uma coisa que apareceu na minha vida e que eu não queria mais nada além de ser palhaça.
Mas aí isso entrou na minha vida, assim, com uma força, e eu comecei a estudar, e virei praticante. Hoje eu, né, posso atender pessoas, posso ensinar algumas coisas, uma partezinha só, né, que é a parte de autoaplicação, que é um pouco o que eu estou fazendo, né. É, Agora você imagina uma arte de japonesa de harmonização dos fluxos, que te fala assim, seja o sorriso e seja os ombros soltos. O que você acha disso? Você acha que eu me identifiquei? Uma arte que não tem regra, assim. Você tem lá o mapa dos pontos em que você vai tocar, tem os fluxos. Mas assim, quanto tempo você vai ficar? Se você vai fazer se vai fazer, sabe assim, não tem regra. Aí quando falou assim, não tem regra, seja o sorriso, seja os ombros soltos, né? Então foi um encontro assim maravilhoso que eu tô gravando com o advento da pandemia, né? É, vamos ficar todos presos em casa. Então já no primeiro dia eu gravei, gente, eu tenho isso para oferecer para o mundo, né? Porque o Jiu-Jitsu tem autoaplicação. Então, e são autoaplicações que te trazem um equilíbrio tanto físico quanto mental, emocional e espiritual, se você, né, é, te traz um equilíbrio. E fora que, e também, assim, logo no começo, eu já comecei a compartilhar os fluxos que ajudavam no sistema imunológico, né? Que era o que a gente precisava fazer imediatamente, né? Para se proteger, para encarar o tal do bichinho, né? E aí eu entro em muitas crises, Thiago, porque às vezes eu sei que eu não estou muito solenta em uns trechos, assim, eu vejo que a solenta dá umas escapadas, né? Mas é um pouco aquilo que eu te falei, bom, eu não vou entrar nessa crise agora, sabe? Eu sei que esta arte está servindo a outra arte, que é porque o meu universo sempre foi do cuidar, né? Do cuidar do outro, seja lá de que forma, né? E essa foi a forma que eu encontrei estando aqui dentro de casa, nesse período, né, da pandemia. Foi uma forma que eu falei, como que eu, né, posso estar presente ainda, cuidando, né? Então, nesse sentido, eu fico muito contente que eu tenha feito isso, mas se você for olhar assim como palhaça, não, tá, isso aí não tá bom, não. Você não tá aí, não. Não tô te vendo. Então, mas nossa, foi um presente para minha vida. E porque quando eu conheci, eu falei, eu quero envelhecer sem tomar remédio. E eu sempre tive a noção do autocuidado, com alimentação, com os exercícios, né? Então, o autocuidado para mim sempre foi uma coisa muito valiosa. E aí, né, passei por medicina tradicional chinesa, Tai Chi Chuan, respiração, passei por um monte de coisas. E quando eu encontrei essa que era tão simples, que segurando os dedos você se equilibra, eu falei, a primeira vez que eu ouvi falar, eu falei, não, isso não. Imagina que uma coisa vai ser tão simples assim, uma coisa tão. Até que um dia uma médica me falou, olha, você precisa conhecer isso, vai ser bom pro seu joelho. Que eu machuquei o joelho, você lembra? Você Lembro. lembra que eu A machuquei gente o tava no joelho? curso da Silvia, né? Isso. Eu machuquei o joelho lá e demorou pra caramba pra eu me recuperar. Não tava me recuperando e uma médica me falou assim: talvez o jiu-jitsu seja bom pra você. Aí quando a médica falou, uma pessoa que eu confio, né, uma médica, uma amiga, né, que eu confio, eu falei, tem que ver o que que é esse negócio. E aí eu fui pesquisar na internet, conheci autoaplicação, depois fui receber sessão. E aí agora na pandemia juntei as duas coisas. Cara, Juntei. eu lembro que o seu joelho tinha um prognóstico de dar zebra para sempre, né? E Então, assim, de ser super difícil de recuperar, vai ficar sequela, não vai, não sei o que, tinha essa conversa. E é, de repente eu vi um dia, sei lá, passou, não lembro quanto tempo, né? Porque enfim. Mas aham. eu lembro de te ver andando normal, eu falei, ué, cadê? Acabou? Cadê? Que Cadê bom, aquela cara, né? mancação que você tava, né? É, acabou. É, E se foi isso, então é uma arte incrível, inclusive, né?
Mas é uma arte de que também não é milagre, assim, no sentido de que você fica bom rápido, mas você também tem que manter, né? É como você comer, como você escovar os dentes. Não adianta você falar, tá, eu fiz, pronto, sarei, meu joelho tá lindo para sempre. Não, você tem uma manutenção, sabe? Tem uma manutenção que você tem que fazer, e nesse sentido ela é para a vida toda, assim como ser palhaço. Então, né, porque tem aquela coisa, né, que eu acho que a Silvia até falou, né, que palhaço, quanto mais velho a gente fica, a gente vai ficando ainda cada vez melhor, né? E a gente em jiu-jitsu também, tô há 4 anos estudando e não sei absolutamente nada ainda. E sigo estudando, estudando, estudando. Acho que como qualquer arte, ela só te devolve à medida que você se entrega também, né? Perfeito, Thiago. Essa Entrega. live está Essa, filosófica essa hoje. você pegou lá de O cima, você Federal também trouxe. mandou uma aqui de cair o cabelo que eu não É? tenho. Deixa eu ver se eu Fala acho. aí, fala aí. Eu não tô Só os vendo aqui. plenos, Hã? só os plenos de amor conseguem viver sem regras. Ai, Ai, ai. federal, federal, vamos suspirar com essa. Momo, faltam 5 minutos, quase, 4 e alguns quebrado. Isso dá pra gente Como fazer um monte ele de coisa. dá, Vamos fazer uma auto-aplicação. uma hora ele encerra. Então eu vou Tá fazer bom. meu agradecimento. Eu quero te agradecer muito. Eu sou muito grato a você, a Nina, a Pop, a Rede Ubuntu também, né? Porque boa parte do que eu sou hoje foi esse contato, foi esse trabalho, as vivências que a gente teve, não só na arte do palhaço, mas no backstage, no indo, no Uhum, ensaiando, que é a parte muito rica de qualquer trabalho, né? Então, eu uhum. sou muito grato, aprendi muito com você durante esses anos. Ai, vou chorar, né? Ah, é Não, verdade. não, cara, foi sempre muito, muito bom ter você como parceiro, sempre, sempre assim que a gente precisou de socorro, você sempre socorreu a gente muito, muito prontamente, assim, então é uma parceria mesmo, assim, muito, muito, muito especial, também sou muito grata. É, lembro da primeira vez que eu te vi, que eu falei, gente, quem é esse cara? Que coisa mais linda, ele parece o gordo do Gordo e o Magro. Eu fiquei encantada, assim, da primeira vez, que sei lá, era um trabalho que eu nem lembro, a gente foi ensaiar uma coisa lá na Pompeia. Eu fiquei, assim, muito encantada desde a primeira vez, assim, via a sua delicadeza, sabe? De, ah, de presença mesmo. Então, eu também sou muito grata, grata por isso, esse registro que você está fazendo. Eu fiquei de cara, porque aí eu comecei a ver as pessoas que fazem parte da minha história, todas. E te falar que talvez você não possa parar em setembro, porque eu sei lá, eu acho que tem gente que a gente precisa expandir agora para os palhaços dos outros estados, sabe? Para os palhaços do Brasil, que está do mundo, né? Porque é um registro, né, Tia? É um registro que é muito rico pra gente, assim. Eu fiquei muito mesmo tocada com todos os que eu assisti. Federal, eu te assisti, amei. Se você ainda tiver aí, do Cláudio, da Silvia, né, nossa, da Gabi, tudo, nossa, demais, demais, assim. Vocês estão me arrumando um problema porque já não é a primeira pessoa que fala, não, não, vai, tem mais gente aí, vai atrás. Eu sei, gente, putz, é que esse ritmo tá muito puxado Ah, então, você pra pode minha espaçar vida, né? mais, a gente deixa vocês passar mais. É, né? Mas, É dispensar. vai, espaça, mas não para, porque, sério, é muito legal a gente, né, poder ouvir os nossos parceiros aí e ver a beleza de cada história, o caminho de cada Nossa. um, que é isso, né, que eu falei, isso na história do o palhaço em cada lugar, né, cada um tá num canto fazendo um tipo de trabalho, e todos riquíssimos, né, todos necessários. Todos com fundamento, todos em prol de uma causa, né? Então, puta, Aham, exatamente. Muito, muito necessário isso. Bom, Momo, sensacional a nossa prosa. Falta um Sensacional. minuto e uns quebrado. Dá para ensinar uma prática super rápida de Sim, o grande jutsu? gato.
Ah, não Coloca vai travar aqui Instagram. os Pera aí, dedos aqui Instagram. Instagram, não faz isso. Ah, travou? Travou? Agora vai que Travou. voltou. Então vai, aqui, coloca a mão aqui atrás, aqui os Ok. 4 dedos e o dedão para frente. E o outro aqui e aqui o dedão para frente. E aí relaxa, solta os ombros. E aí, nossa, que o meu vai ser. Fecha os olhos, fechem os olhos, Nós fechem os vamos terminar a olhos. live assim, gente. Quem quiser Isso. faz aí em casa, bora lá. É, Falta 30 segundos. fecha os olhos e expira, soltando todo o ar. E inspira. E a gente expira da cabeça até os dedos dos pés. E inspira dos pés até a cabeça. E aí a gente expira pela frente do corpo,